Atenção! Os níveis de burrice a seguir são extremamente elevados. Escute por sua conta e risco. Está começando mais um Anivacilo Cast, o programa para você se sentir inteligente com a nossa burrice. Aviso, alerta de spoilers. Aviso, alerta de spoilers. Die, monster. You don't belong in this world. It was not by my hand that I was once again given flesh. I was called here by humans who wish to pay me tribute. Tribute. You steal men's souls and turn them into slaves. Perhaps the same could be said of all religions. Your words as empty as your soul. Mankind needs a savior such as you. What is a man? A miserable little pile of secrets. But enough talk. How about you? E Daniel Gadzo Creeper? Eu não gosto de sangue. Valeu, galera. E bem-vindos a mais um Anivacilo Cast. Ei! E como vocês puderam ver por essa intro maravilhosa, a gente vai falar de que, Raul? Castlevania. Ó, eu tava esperando. Ok. Ele entregou a informação. A informação foi entregue, visualizado. E tudo isso depois dos anúncios. Anúncios! Oferecimento: Escolas de Matadores de Vampiros Belmont. Apesar de vocês odiarem a gente ainda faz um bom trabalho. Eu tenho uma outra aqui também. Pode fazer. Tinha um vampiro que ele tava perseguindo uma mulher. E essa mulher se escondeu na casa. E ele chegou e falou, ele bateu na porta da casa. E a mulher falou: "Quem é?" Ele falou: "É o vampiro." "O que é que o senhor quer?" Ele disse: "Eu quero sangue." Ela disse: "Passa dia 27. Muito obrigado." Eu não quero mais continuar aqui. Yay! Castlevania, a série da Netflix. Eu não lembro quando que ela foi lançada, não tá numa anime list, então eu não sei 2017. como procurar informações. Isso. 2017. Foi lançada, tem 4 temporadas, sendo uma com 4 episódios, a segunda com 8, a terceira e a quarta com 10. É uma série que retrata acontecimentos do Castlevania 3, que é o Simon's Curse, se eu não me engano. Caralho. É o 3? Dracula's Curse. Não é Dracula's Simon's Curse. Era o Simon's Quest que eu tava pensando. É. Dracula's Curse, mas ele lida com algumas outras coisas que são feitas para a própria série. E já teve uma continuação anunciada, porém sem muitas informações. Só parece que vai ser uma série sobre o Richter, que era esse cara super animado que eu tava fazendo na intro. É aquelas, na verdade, a gente fez uma referência ao Sotni, não ao 3, porque o 3 não tem diálogo, tipo, falado. A menos que a gente quisesse fazer What a Horrible Night to be a Curse, mas... Não, What a Horrible Night to have a Curse, que é do Castlevania 2, mas enfim. Continua não sendo o 3, né? É até com outro personagem, se eu não me engano. Sim, é o Simon. Mas então, é que tipo, não tem um jogo que fale do Trevor, eu acho. Que é o Não, Pois é. E eu achando que era o cara lá do Chicotinho. É o Do 3. jogo que eu joguei. É que tipo, todo jogo é o de chicotinho. Porra. Não é bem assim, mas ok. E eu acho. Ok. Todo jogo dos Belmonts é do chicotinho. Nem isso, às vezes. Caralho! Caralho. Tá bom, vai lá, fale você então. Eu só ia falar, É chato e específico, na verdade. Porque, tecnicamente falando, nem sempre o chicote é dos Belmonts. Então, tipo, é só isso que eu quero dizer. Que a série gira em torno de vários protagonistas e cada um usa um poder diferente, assim por diante. Então, tipo,
Ouça. O chicote é passar de geração em geração, mas chega a certo ponto que ele, na verdade, muda a mão. Tem a partir, acho que do Portrait of Ruins, o chicote passa pra outra pessoa. Então é isso. Bom, então tá, vamos começar do começo então. Já que a gente vai focar um pouquinho mais na série, dando leves pinceladas sobre jogos, pra eu finalmente poder falar de Castlevania 64 nesse podcast, do que fala Castlevania da Netflix? Castlevania trata-se, no começo, de uma mulher que começa a entrar num lugar assim grande, misterioso, sombrio, com umas pessoinhas empaladas na frente, que é nada menos do que o castelo do Drácula. Ih, Todo mundo sabe quem é o Drácula, aquele vampirão, né? Amargo, emo, com as unhas compridas, cabelão. não é o Zé do Caixão. Não é o Zé do Caixão, não é o Mujica. É o Vlad Dracula Tepesh. La Tepes. Sepes. É pronúncia. Parece um carioca falando, né? Esse fonema tem romeno, fazer o quê? Romino de Realengo. E esta mulher, ela quer ser uma doutora, ela quer ser uma médica, só que os métodos de medicina da época dela, que na série é 1451, se eu não me engano. É, em torno É disso. 51? Não lembro. Mas é 1400 e alguma coisa. É, em torno de 1476, pelo menos, é do jogo. Então, eu vou chutar isso. Aí ela entra no castelo porque ela sabe que o Drácula é um homem da ciência. E ela quer aprender esses métodos para ser uma doutora e ajudar pessoas melhor do que só falar: come essa plantinha que você vai ficar show. Só uma virose. É, só uma virose. E o Drácula pega muito interesse por ela e eles acabam se casando e ele ensinando muitas coisas que a humanidade havia esquecido. Que no caso é a ciência e a tecnologia que a humanidade ignorou. Porque se eu não me engano, eles estão na Idade Média, que é conhecido como a Idade Negra, porque era a época que eles mais queimavam. Não era a Idade das Trevas, não? Então, é isso, Idade das Trevas, perdão. Que era a época que eles mais queimavam livros e conhecimentos por causa de inquisições e tal. E qualquer coisa que não fosse religiosa era automaticamente pagã e bruxismo. Bruxaria. Não, porque bruxismo é uma doença. Você fica mordendo. E bruxarias. Então é a época que a sociedade menos avançou, desde que a gente começou a ter comportamentos sociais. Bizarro pensar nisso, né? Uhum. E isso eu tô falando do mundo real, não só do universo do Drácula, do Castlevania. É, porque Beleza. isso aconteceu de verdade, tu. Tirando a parte do vampiro. Justamente por isso, a igreja foi lá e fez uma inquisição na Lissa, que era essa mulher, esposa do Drácula. Porque eles foram na casa dela e acharam alguns mecanismos que são com certeza satanismo. Sim. E aí ela foi queimada na fogueira. E, tipo, esses são os primeiros 5 minutos da série. E já começa assim, com a mulher sendo queimada, você fica tipo, meu Deus, eles não estão pra brincadeira? Será que vai ter gore? Beleza. O Drácula, que estava viajando a pé, a pedido da Lissa, para ele aprender sobre o mundo humano, já que ele estava trancado no castelo dele há tanto tempo, volta e descobre da morte dela. E ele fica um pouco pistola. Tolito. Pouquinho, assim. Ele ficou levemente irritado. Eu não acho que causar um genocídio de uma raça inteira seja levemente irritado, mas ok. Nós temos definições diferentes de levemente irritado. Todo mundo acorda de mau humor às vezes, sabe? Okay. Tipo quando você chuta a quina da parede e você fica xingando todo mundo. É tipo isso. Só que no caso a parede é o planeta Terra e o Drácula obliterou. Enfim, o Drácula descobre que foi a igreja que fez isso. Ele aparece lá no lugar onde ela estava sendo queimada como o demônio em si mesmo. E ele dá 1 ano pra galera de Targovista, que era a cidade onde eles estavam, pra fazer as pazes com Deus pra eles morrerem tranquilamente, porque o Drácula ia matar todo mundo. E por que 1 ano? Ele é benevolente assim? Não, ele precisava de 1 ano pra fazer um exército.
Juntar a galera dele. Isso, chamar os generais, os soldadinhos e tal, pra ele poder descer o cacete. Basicamente. E aí passa um ano, ninguém fez nada, eles estão lá de boa falando, o diabo, ele é argiloso, ele é mentiroso, cas. Vem o Drácula. Eu dou um ano pra vocês se arrumarem e fazerem as pazes com o Deus de vocês. E em vez disso, vocês celebram o dia em que mataram a minha esposa. Aí é de foder, aí é um... Aí é a arrogância e prepotência dos seres humanos da época. E aí o Drácula traz umas criaturinhas muito selepes que são conhecidas como criaturas da noite, que são os demoninhos que se alimentam de carne humana e estão lá pra matar geral. E é isso que eles fazem. Nessa cena tem bastante gore, sangue e tal. Beleza. Na série em geral tem isso. Isso é bom, sabe? Eu digo, isso é bom, assim, no que não teve censura. Até nas partes ali do que vai ter mais pra frente, não teve censura, assim. Isso foi legal, sabe? Eu não gosto muito quando certas séries são castradas, sabe? Porra, a putaria tá acontecendo ali. Tem bicho comendo a cabeça de todo mundo. Mostra, porra. Oxi. Tem a classificação indicativa pra isso, né? Né? Cuidado. Ai, mas tem criança assistindo. Porra! Aí a culpa é da criança, não é minha. Aí A culpa é minha, porra. Fui eu que fiz a criança? Não. Caralho, velho. já foi estabelecido há muito tempo que a animação não é uma coisa só para crianças. Apesar de pode- muita gente ainda tentar argumentar que é. Enfim. A gente não vai ficar falando cena por cena da série e tal, mas isso aí é só um grande contexto. O Drácula, ele quer vingança contra a humanidade por terem matado a esposa dele. Ele sumou no exército dele. E quem que se levanta pra lutar contra ele? Um herói? Um cavalo branco? Um príncipe? Não. Vagabundo, basicamente. Bêbado fudido de uma família destituída. É. O único sobrevivente de um clãzinho chamado Belmont, Belmont. que é o Trevor. Trevor Belmont. Nessa época, a família Belmont, que as gerações lutavam contra vampiros e o Drácula, foram acusados, eu acho que pela igreja da época, né? Eles foram excomungados pela igreja, que espalharam rumores de serem desonestos e que caçavam usando os poderes sobrenaturais provindos do próprio inferno. Fonte Exato. Wikipedia. E aí ele tá fudido, bêbado num bar, enquanto uma galera tá trocando umas ideias sobre como um cara comeu uma cabra, e aí o maluco deixou ele cego. É uns papos muito, muito bons, sabe? Divertido, assim. Maravilhoso. E aí ele entra numa briga de bar com esses caras e depois ele vai embora dormir embaixo de uma árvore, sei lá. Beleza, esse é o nosso herói, Trevor Belmont, um bêbado fedido cheirando a mijo. É tipo, ele é o clássico personagem que, por mais que ele pareça só o bebum da esquina, ele na verdade tem um grande conhecimento. A questão é, primeiramente, ele não teve um momento bom pra pôr esse conhecimento à prova. Segundo, ele não teve ninguém que pudesse ajudar ele a desenvolver o conhecimento e apoiar ele. Terceiro, ele literalmente só perdeu a fé na humanidade. Então, tipo, Ele que se cansou. E ele tá desarmado. além de que as pessoas não querem, entre aspas, às vezes não querem a ajuda dele. Tipo, não precisamos de você, você é só Os Belmonts morreram. Acabou os Belmonts. vocês só são um bando de Demônios escrotos excomungados. que usam a magia contra a igreja. Sendo que a igreja começou tudo isso, né? Mas enfim. Não, a culpa, em suma, tudo que acontece em Castlevania é culpa da igreja. Depois eles que espalharam as fake news Pois do é. Belmont. Eles que fuderam os Belmonts, eles que mataram a esposa do Drácula, eles que trouxeram a desgraça pro mundo. É isso que a série diz. A culpa é toda da igreja católica. Fazendo merda, achando, literalmente, com os bispos lá brincando de Deus. Bem, aí, depois disso, o Trevor continua suas andanças, ele chega numa cidade que tá toda fodida, que a galera tá
sofrendo com ataques de criaturas noturnas. E os poucos que sobreviveram estão tentando levar a vida lá. Ah. E ele conhece um padre. Padre? Não é um padre. Ele é um speaker. O que é um speaker? Um orador, que eu falaram na legenda. É um orador, basicamente. Oradores. Eles mudaram o termo que eles usavam para... Eles mudaram. Eu me lembro que no começo eles usavam um termo para speakers e depois lá pro final eles trocaram. Não era oradores, não? Eu vou pegar aqui, peraí. Mas vai Eu não sei se continuar. esse era o último termo que eles usaram, né? Eu não sei se esse era o último ou o primeiro, porque eu lembro, tipo, tem flashes na minha cabeça do ler a legenda, tipo, no começo da série, quando ele tá... Tipo, tem 2 padres que estão levando esse orador velhinho, um ancião orador, pra, sei lá, interrogar ele ou matar ele e tal. E o Trevor, ele intervém e dá uma surra nos padres. E os padres, tipo, ele bateu nos padres, como ele é cuzão e tal. Os padres estavam armados, com facas. E o que é uma coisa estranha pra um padre usar. Eu não sei se é nesse momento, é mais da pra ver que ele fala, então por que o padre estaria usando uma faca? Sim. Uma faca, uma coisa engraçada pra um padre usar por baixo da batida. E depois dele salvar esse cara, esse orador leva ele de volta pra casa que os oradores estão naquela cidade. Os oradores, né, nesse universo, eles são um grupo de pessoas que memoriza e extravasam ideias e lendas e fábulas e qualquer coisa através da fala. Eles não escrevem nada. E esse grupo de 12 speakers estavam lá naquela cidade, que eu não lembro agora se era Targovista. Não era Targovista, era? Não, Era era uma uma cidade outra um pouco cidadezinha, depois de... Acho que era Gresha. Se não me engano. Era em Brescia? Gresha, se não me engano. Grest? Prest. Gresha. Porque Brescia é na Itália. Enfim, Deve ser só uma vila entre as cidades maiores de Valáquia Pode ser. ou de Targovista. A gente tá falando só porque é muito legal falar esses nomes, tá? E porque eu Sim. pesquisei a pronúncia. Sim. Agora Mas, tem mano, que olha isso usar. aqui, Targovista. Olha que nome legal de falar. Braila. Braila. We're going to Braila. Enfim. Aí eles contam que, na verdade, tá faltando uma pessoa, que tem a lenda que nas catacumbas da cidade tem... o que era mesmo que tinha? Era um golem? E tem um herói lendário. Que Ah. eles diziam que dormia um herói lendário embaixo da cidade. Porém, na verdade, era uma armadilha, entre aspas, que tinha um ciclope, basicamente, Era um ciclope. embaixo. Isso. E essa última pessoa que tava lá, ela tava virada em pedra, porque os ciclopes são tipo uma medusa, eu acho. Eu não sei de mitologia grega o suficiente pra saber se esses ciclopes transformam pessoas em pedra também. Nos jogos, eles fazem isso. No Ok. X-Men não. Alguma coisa. No X-Men não. Agora. Agora, Ah, é. ele só repetiu o que eu falei, foda-se. Tá igual É que, a tipo, eu tava tentando dando lembrar repente do das minhas Ciclope. coisas sem ver. Eu comecei a pensar na medusa do X-Men, aí eu lembrei, tem uma medusa no X-Men? Não que eu me lembre. O Ciclope tem, aí eu lembrei, não, ele não funciona sem pedra, ele soltava raios em vermelho. Tá tomando cu, senão nunca sai do vermelho, que merda. E beleza, quando o Trevor vai lá embaixo e derrota esse Ciclope, todo mundo que tava lá virado em pedra desvira pedra, só que só uma tava não butcherada, não toda cortada e fodida e decepada e sem cabeça e tal. Que era a nossa segunda protagonista, Saifa Bernades, que é um nome muito legal de falar também. Ilva Bernades. Bernades and Belmont. Que é essa speaker, só que diferente dos outros speakers, ela é uma feiticeira, ela é uma maga, ela tem magias, ela tem poderes. Tem poderzinho. E ela é B10 pra um caralho. Ela Aí eles começam a dinâmica de um cara turrão, fudido, uma menina feliz e mágica. You know, as you do. E eles abandonam a caravana dela pra eles seguirem por aí pra procurar, eu acho que era a Fortaleza dos Belmonts, que eles estavam sabendo das criaturas mágicas, né, das criaturas da noite. Mas, não.
Mas o que eles foram fazer primeiro foi, eles foram defender a cidade, foram tentar ajudar a defender a cidade por conta que os speakers não queriam sair da cidade, porque eles queriam tentar ajudar o máximo possível eles. Aí por conta que o Trevor tem um senso aí, um senso de justiça, ele quer ajudar as pessoas ainda, ele tem a bondade dentro dele, ele fala, ok, seguinte, eu vou ajudar o pessoal. E ele vai lá e faz isso. Ele consegue, eventualmente, como que eu falo, chegar até o coração das pessoas pra falar, tipo, então, vocês acordem. A igreja tá laricando vocês, basicamente. Usem a cabeça, Thor, vou ensinar vocês a lutar. Ele ensina a galera a lutar, literalmente. Então, é isso. Eles fazem isso. E, eventualmente, no processo de defender a cidade, eles acabam desmoronando uma boa parte dela. Principalmente em relação ao chão, na parte central da catedral. E lá, nesse desmoronamento, eles se deparam, na verdade, com o herói perdido que a gente mencionou mais cedo, que a Sypha estava tentando achar. Porém, ela foi só no lugar errado. Aí eles conseguem encontrar esse herói perdido. Quem é esse herói? Ninguém mais, ninguém menos do que o nosso protagonista de Symphony of the Night e um dos protagonistas do Castlevania 3, Alucard. E O Adrian. o Dampiro. Foi aprender esse termo agora. Adrian, exatamente, ele é um Dhampir, basicamente. Que, pra quem não sabe, um Dhampir é um vampiro que é metade vampiro, metade humano. Por isso que ele não é afetado pela luz do sol. Exatamente. Ele é um vampiro com uma fat damp, mas acho que eu tô errado. Mas inicialmente o Alucard e o Trevor não Que eu se... tenho. Cair na porrada. Eles não... They don't see eye to eye, vamos por assim. Eles não se dão muito bem. Mas depois de uma pequena briga e algumas explicações, eles acabam virando bons amigos. Virando amiguinhos mesmo. Todo mundo ali. Todo mundo amiguinho. Exato. Quando você falou CI2I, eu tava pensando que era uma sigla. Não. CI2I, mas eu entendi que é olhar olho no olho. Olho e olho, basicamente. E aí, ok, estando a party formada... Bora pintar o Drácula! Kind of. Eles falam isso, mas a questão é a seguinte, eles primeiro falam, tá, ok, a gente vai então ir pra cima do Drácula. Nem fudendo, meu filho, a gente tem que... Você acha que a gente tá preparado? Você acha que a gente consegue peitar o Drácula com o nível de equipamento e conhecimento que a gente tem? A gente nem sabe onde tá a porra do castelo. Aí eles falam, vamos pro... esqueci o nome. Vamos pra Fortaleza dos Belmont, vamos pra minha casa, que lá tem informações certinhas de o que a gente pode fazer para ganhar daquele bosta. Então vamos. E aí a série segue a partir daí, principalmente. E pelo menos esse foi um pequeno resumo da primeira temporada. E no geral a série, pela primeira e segunda temporada, o plot gira em torno do Drácula. Quer dizer, a série toda, vamos por essa forma, a série toda gira em torno da luta deles contra o Drácula. Porém, Renan, você vai pôr aviso de spoiler no início, não vai? Aham. Ok, tá. Então vamos por essa. Eu já vou falar isso. A partir do final da segunda temporada, o Drácula morre. E a partir daí, a série gira em torno de eles tentarem impedir os esforços dos outros de trazer o Drácula de volta. Seja por conta de querer trazer o Drácula de volta também, porque acham que ele vai ajudar a destruir todo mundo e trazer vingança à raça dos vampiros, ou por outros motivos externos. Enfim, e esse é o ponto da série. É sempre a série tanto, e isso vale tanto para os jogos quanto para a série mesmo, porque esse também é o foco principal dos jogos. É a luta constante dos Belmonts e dos seus aliados para impedir o retorno do Drácula sempre de causar o caos. E aí, no caso, a gente vê isso por meio de vários personagens diferentes. Alguns são criados apenas para a série e são incríveis. Outros são personagens já presentes nos jogos e são retratados de uma forma ótima também. E
é disso que se trata principalmente a série. Os protagonistas, que são o Trevor, o Simon, o Trevor, a Sypha e o Alucard, eles têm personalidades bem distintas para cada um. Trevor é, como a gente explicou no início, o bebum, o cara mais marrento e o que, eu vou pôr dessa forma, até o mais pessimista do grupo com relação a isso, mas é por conta do tipo de vida que ele levou durante das últimas décadas. Afinal, eu creio que você ter a sua família excomungada pela igreja e ver a destruição de uma terra inteira por um cara que você conhece bem e sabe como impedir, mas não pode fazer nada porque as pessoas literalmente não querem sua ajuda. Isso meio que afetaria o seu humor, mas né, enfim. A Fiquei Sypha, um pouquinho incomodado. um pouquinho só, né? Mas enfim. A Sypha, que é como o Renan explicou, a mais otimista do grupo. E sim, inicialmente ela é, mas depois de múltiplos acontecimentos, ela ainda mantém o otimismo, mas ela é um pouquinho mais cínica, talvez seja uma boa palavra para descrever. Ela fica mais marrenta e em muitos casos até só, tipo, saco cheio, e com razão. É porque ela começa, como o Trevor diz, no fim da terceira temporada. Hein? A gente viveu a sua aventura, agora é a minha. Porque We spent 6 months living your life. Now we're living my life. Yep. Porque tecnicamente, por mais que tenha o seu divertimento nesse ramo da caça aos monstros, nem sempre são rosas e campos floridos. Né? Enfim. E o Alucard, que dos três é o mais sábio e o que é mais a voz da razão, mas ao mesmo tempo ele também pode ser muito frio. Emo. Isso emo. Podemos Bad pôr boy. dessa forma. Assim, ele é um vampiro. O que anda junto com o vampiro senão melancolia? Mas tá errado. Cada um eu diria que tem o seu nível de melancolia. Trevor teve a família literalmente excomungada pela igreja e teve que viver sozinho durante anos. A Sypha, até ela teve que ser tirada das pessoas que ela ama para poder lutar contra basicamente uma abominação da natureza. E o Alucard é complicado pra porra. Ele tem a sua bagagem, vamos pôr dessa forma. Ele tem as suas merdas. E é interessante pro grupo ter um vampiro do lado deles, porque é um cara que tem conhecimento contra aquilo que eles vão lutar. Sim. Então, muito bom. É interessante até. E pra quem não sabe, o Alucard foi um protagonista também de um dos jogos que... E por que ele luta contra... Por que ele não tá aliado com o pai? Vocês devem estar pensando. Por conta que, primeiro, ele vê mais do lado da mãe, principalmente. Que a humanidade tem potencial e tem um espaço grande pra crescer. E ele quer ajudar. Ele quer fazer amizade com a raça humana e ser feliz assim. É por isso que ele não tá do lado do pai. O pai quer o genocídio, a mãe não quer isso. E ele tá lá pra ser essa voz da razão pro pai. É claro, a voz da razão pode querer também só enfiar uma espada no coração do pai por conta que o pai também tá por causa do genocídio. Mas enfim. E esses são os nossos protagonistas, principalmente. Agora, como eu tinha comentado, além disso, a gente tem uma série de outros personagens que estão pela série. São 4 temporadas, são muita gente, eu não sei se vai dar tempo de falar, mas acho que a gente podia falar principalmente de alguns. E a maioria é estranhamente do lado do Drácula, e é interessante porque a série mostra muito esse lado, tipo, do bem e do mal, vou pôr dessa forma, dos vilões e dos mocinhos. E os vilões são tão interessantes quanto os mocinhos, na minha opinião. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas basicamente, tipo, muitos dos aspectos dos vilões são interessantes. Especialmente o Drácula, na minha opinião. Eu gosto bastante de como eles fizeram ele na série. Ele não é nenhum... Você deve pensar, ele deve ser um monstro terrível que está sempre bravo. Não, pelo contrário, ele é um velhinho depressivo. O Renan, vocês podem achar que o Renan até tá fazendo piada, mas não. É literalmente isso, ele é um velhinho depressivo. Como uma das personagens fala... A Carmila. Carmila, é só velho. Um velho que tá lá deprimido e não sabe mais o que quer. Porque, literalmente,
Primeiro, ele se trancou no castelo pra, tipo, não ter que aguentar merda de ninguém. Aí uma moça entra no castelo, conquista o coração dele só pra ela morrer. E no momento que ela tava tentando falar, os humanos não são pessoas ruins. Eles provam o contrário, ele tá só de saco cheio. Só literalmente que é o fim. Ele não é um deus da guerra sanguinolento, ele não é... Ele pode ser um monstro, isso é verdade, mas... Porque, é claro, eu acho que você... Fucking Drácula! Você querer o genocídio de uma raça inteira não é muito legal, a gente já viu isso na nossa própria história, mas enfim. Mas ele ainda só quer o fim. Ele não quer viver depois que ele acabar com todo mundo. Ele quer morrer também. Ele só quer um fim pra isso tudo. Como dizem na série, é um grande suicídio. Exato, é um grande suicídio coletivo que ele quer fazer. Ele não quer nada, ele só quer... Eu queria ficar com a esposa, mas... Mas não dá, né? Não dá pra ter tudo. E ele só quer isso. Eu diria que até ao final da série ele consegue o que ele consegue, o que ele tava querendo, então isso é bom pelo menos. Não da parte do genocídio, a parte de ficar com a esposa, tá? Só esclarecendo. Mas... Ah, tudo bem. O que é um genocídiozinho? Ele não nos perguntou, será que a mulher dele gostaria de ter suicídio? Porque... Esse genocídio? Não tem problema não. É, porque ele foi muito forte com as emoções, literalmente. Ele pensou mais, eu não ligo o que ela quer, eu ligo o que eu quero. E eles provaram que eles não merecem. Então pau no cu deles, eu vou matar todo mundo. Isso é certo, pelo contrário, isso é erradíssimo, mas foi o que ele pensou. Então tá, aí... Como a gente já explicou, ele não infelizmente é isso, ele não é um deus da guerra sanguinolenta, não, ele é só um velho que tá lá de saco cheio. Granted, ele é um velho que pode partir você ao meio em 3 segundos. No entanto, ele só tá de saco cheio, ele não quer brigar, ele não quer fazer nada, ele quer enfim. Ele quer a esposa dele de volta. E como Ele ele consegue a esposa dele de volta? Morrendo. Ele queria isso. Infelizmente, essa é a verdade. Ele não é nada disso. Ele só é um velho que Pois tá é. triste, velho. Meu E Deus, ele eu tô... conseguiu. Ele- Não genocídio. Enfim. E Ele, além... ele morreu. Mas, calma, estamos nos adiantando. Mas saibam, ele morreu. Você viu a série, não viu? Se você não viu e ouviu os avisos de spoiler, por que você tá aqui? Como a Ou gente... liga pra spoiler, né? Verdade. Pode ser. Como Então a ele gente morreu. já- Para o seu cu. A gente já comentou. Ele morre no final da segunda temporada. E aí, a gente vê pouco dele daqui pra frente. E com razão, porque ele morreu. A gente vê pouco dele. Ele morreu. Ok, faz sentido. E não tem tipo, ah não, ele vira uma assombração pro Alucard. Não, nada. Não. Ele só tá lá. Ele só ainda é tipo. As pessoas sabem que o. Drácula. As pessoas sabem que ele ainda existe. Ele Ele tá no inferno. Ele tá no inferno. O inferno é um Isso. lugar É. na série. É um outro plano, assim. Mais pra frente vai ter umas 10 bilhão de coisa que você vai ficar tipo, meu Deus do céu, é muita coisa pro meu nobre coração. E- Mas vamos lá, a gente tá se adiantando um pouquinho. A primeira temporada inteira é juntar o primeiro grupinho, o principal. Os 4 episódios são pra juntar o Trevor, que em japonês é conhecido como Ralph. Então se você é mais dos jogos e conhece o Ralph Belmont, é a mesma coisa do que o Trevor. É o counterpart dele. Eu acho que no joke o nome Trevor ficou mais conhecido mesmo. Eu acho, né? Mas Ralph, sei lá, tipo. É que, se eu não me engano, o Ralph é só japonês. Aí eles mudaram pra Trevor, porque Ralph não era o nome em inglês o suficiente. Trevor. Trevor. E mudaram o Trevor não. E juntaram o Trevor com a Sypha e com o Alucard. E eles juntos foram até a Fortaleza Belmont, que sobrou, né? Tinha a parte subterrânea, que ninguém conseguia entrar. Exato. Que tinha uma biblioteca gigante com conhecimentos da família. E lá o Trevor achou a Morning Star dele, que é o chicote, o Vampire Killer dele. E muito engraçado que, tipo, tinham altas coisas lá, tipo, crânios de vampiros que eles já tinham caçado e tal. E o Alucard fica super desconfortável e puto. Porra, E
eu acho que ter o crânio da sua espécie, tipo, em exposição como um troféu é meio fucked up. Sim, mas é exatamente por isso. Eu gosto que deram esse fato pra ele não ser só tipo, eu quero matar meu pai. Pra ele também se entender como vampiro e também se entender como humano. É Dampiro, né, que chama? Dampiro. Então, como ele tá nesse meio termo, ele entende meio que o lado de um e o lado de outro. Então Exato. é muito legal que colocaram essa cena pra dar um pouquinho mais de profundidade pro Alucard. Uhum. Pro nosso querido Adrien. Adrian Tepes. Aí a Saifa, ela acha, num livro lá, que era o que eles estavam procurando, uma maneira de trazer o castelo do Drácula pra perto deles. Porque o castelo do Drácula, ele tinha um mecanismo que fazia ele viajar, que basicamente ele teletransportava. Porra. E a Saifa consegue puxar o castelo pra lá, pra eles poderem se degladiar com os generais do Drácula, pra ele poder peitar o vampirão depressivo, triste e viúvo. E é isso. É isso. Pelo menos pras duas, E aí... Pros próximos 4 episódios é porradaria franca agora. Pros próximos... Exato. E aí, a partir desse ponto também, eles começam... Bem, na verdade, na segunda temporada mesmo, a gente foca nisso, de eles começarem a pesquisar sobre e eventualmente já batalhar o Drácula. E a gente, como eu expliquei, a gente viu também a outro lado da moeda. A gente viu o lado do Drácula também, o que estava acontecendo com ele. E ele estava reunindo generais e esforços para acabar com a raça humana. E dentro desses esforços existiram, na verdade, vários personagens importantíssimos para a história. E que eu diria que boa parte são originais, tendo apenas acho que 1 ou 2 que são dos jogos mesmo. Primeiramente, acho que a gente pode falar dos 2 generais do Drácula, que são o Isaac e o Hector. Vou começar pelo Hector, vai. Vou deixar o melhor por último, por enquanto. Uma coisa que eu já devo esclarecer e que vai levantar muitas sobrancelhas e perguntas. Os generais do Drácula são humanos. Você pensa, isso não é hipócrita pra porra? Eu pensei agora. Sim. Tecnicamente eu concordo, é bem hipócrita isso. Mas a questão é, essas pessoas são, na verdade, essas 2 pessoas que o Drácula contratou são pessoas que perderam basicamente a fé na humanidade. Pessoas que foram também ao mesmo tempo excomungadas. E até pior que os Belmonts, foram maltratadas pela raça humana e não veem valor nela. Tipo, só não querem mais também. Eles veem mais mérito no que o Drácula quer fazer do que em manter a raça humana viva. Então você imagina como é que foi a vida deles, né? Exato. E eles têm esse poder, que eu não sei se o Raul falou, eles são os Forge Masters. Isso. Eles são O que um Forge Master faz? Basicamente, consegue erguer os mortos e torná-los em criaturas da noite. Então, eles são a fonte das forças do Drácula, tecnicamente falando. Cada um, inclusive, usa uma espécie diferente de tool, vamos falar assim, de equipamento para erguer os mortos. O Hector usa um martelo, o Isaac usa uma faca. E aí cada um, na verdade, vê uma coisa diferente no Drácula. O Hector, ele é prometido, na verdade, ele não quer necessariamente o fim da raça humana, ele só quer o controle dela. Ele só gostaria que a raça humana fosse controlada e tratada mais como um gado, ele põe assim, se não me engano. Livestock, né, que eles falam. Livestock. Por quê? Por conta pra que, tipo, eles possam acabar com as pessoas ruins e ficar com apenas as boas mesmo. E na verdade o Hector tem um desenvolvimento interessante. Ele trata primeiro as criaturas que ele faz como bichinhos. Inclusive, boa parte das primeiras criaturas são bichinhos de estimação, cachorros, gatos, que ele ergueu dos mortos mesmo. E ele é o mais naive
dos dois, eu vou pôr assim. Ele é muito ingênuo e infantil, por conta que, assim como o Trevor um pouco, ele ele não teve muito uma infância, vamos por assim. E aí ele teve que viver na dele também. Então, ele tem uma visão muito infantil das coisas ainda. Ele é muito ingênuo com relação a essa história toda. E por isso o Drácula consegue manipular ele, vamos por assim, pra fazer o trabalho sujo também. Mas ele ainda o Drácula ainda se importava também com o Hector, é claro. Mas, O Hector, a série toda é enganado. É. O Drácula, pra ele, falou: a gente não vai matar todo mundo, a gente vai só reduzir os números e fazer eles viverem num curral. Mas não. Fazer eles- Então assim sim. Ah, não, pô, por que você não falou antes? Ô, Drácula, ô, vem cá, ô, Vlad, vem cá, Vlad. Oxi. Opa, tudo bom? Eu tive que dividir esse episódio em 2 porque ele ficou grande demais pro nosso hospedeiro. Então é isso, a parte 2 já tá no ar, é só você seguir. E nos vemos lá.